Graça e paz a todos os meus irmãos queridos, os quais estão empenhados em levar a palavra da graça para visitar o mundo, todo mundo. Eu apenas sou mais um desses. Quero dizer para vocês que eu me considero ainda estar no chazinho. Por isso eu quero que fique bem claro aqui que eu não sou nenhum expert em Bíblia, não sou muito conhecedor da Bíblia. Conheço algumas partes, as partes das quais eu estou estudando. Pode ser que alguém não fique muito satisfeito com a minha ideia, a minha forma de ver, o meu entendimento, mas caso você tenha um entendimento melhor, este canal é nosso, independente de religião. Você pode vir, não é, e participar. Você pode deixar o seu comentário sem problema nenhum. Eu só peço que não venha com palavras de baixo escalão, palavras imoral, porque já que trata de pessoas que está tratando-se da palavra de Deus, da palavra que nos liberta, né? A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, principalmente quando é levada com respeito e com muito carinho e sem intenção de enganar. Bom, eu sou o Antônio Vieira, aqui de Aparecida de Goiânia, e este canal é o canal Colírio da Graça. Antes de eu entrar no assunto, eu quero mandar aqui o meu abraço aos meus companheiros. Eu vou dizer assim aos meus companheiros, apesar de eu não conhecer nenhum pessoalmente, mas eu vejo pela internet. Aqui o canal Caminhando na Graça, Ministério Graça Revelada, João Rodrigues, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, Levi Salles, Neilton Cardoso, Igreja Cristo em Graça, Hélio Conversa em Graça, Família em Graça. Um grande abraço para o irmão Família em Graça, gosto muito, aprendo muito com ele. Bom, eu quero ler aqui onde se encontra Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui nós vamos entrar um pouco na lei, porque é difícil eu ler esses 3 versículos, que serão 3 versículos aqui que eu quero comentar sobre eles. É difícil eu ler isto e não entrar na lei. Eu preciso tentar explicar a lei. Visto que a lei, espiritualmente, ela encerrou na cruz ao rasgar do véu. Por isso foi dito, o véu rasgou de cima para baixo, e eis que tudo fez novo. Quando diz, eis que tudo fez novo, tudo se fez novo quando? Naquele momento, ao rasgar do véu, porque estava o pacto, a da nova aliança, com o antigo pacto, estavam juntos e rasgou na cruz, separou na cruz. Eis que tudo fez novo. Bom, se tudo fez novo daí para frente, significa que o antigo pacto foi abolido. A antiga aliança não tem mais valia para aqueles que estão na nova aliança. Por que foi considerado? A antiga aliança, o pano velho. Bom, o que é a nova aliança? A nova aliança é da cruz para cá. Eu quero dizer que isto é o meu entendimento. Você não é obrigado a concordar comigo. Este é o meu entendimento. O véu se rasgou ali. O novo pacto começou ali. A nova aliança foi mostrada, entregue ali. E diz, eis que tudo se fez novo, se fez naquele exato momento. Espiritualmente, para Cristo, ali era a nova aliança. E aquilo que era velho ficou para trás.
no outro pedaço do véu que se rasgou. As tábuas da lei ficaram cravados no outro pedaço do véu, mas tem pessoas que não querem desgrudar desse véu. Eles gostam muito da cadeira de Moisés. Bom, se você pensa assim, acha que deve continuar usando este pano, fique à vontade, defenda o seu entendimento. Mas como eu vejo que ali começou o novo evangelho, foi ali, porque é ali que aconteceu o rasgar do véu, espiritualmente, tudo se fez novo, todos os costumes deveriam ficar para trás. É isto que Jesus está mostrando aí. Só que é claro, óbvio, que Jesus disse aí, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus disse que é dado a ele todo o poder nos céus e na terra, também ele disse espiritualmente. Porque é claro que qualquer pessoa que fosse lá nos aposentos dos reis daquela época, eles estariam lá, eles estariam ainda com o poder dele. Os reis estavam ainda assentados em seus tronos, os soldados ainda obedeciam os seus reis, os seus chefes, os seus superiores, baseado em que? Na lei, eles obedeciam ainda à lei. Os discípulos e qualquer cristão daquela época, mesmo depois da cruz, foram perseguidos. Por quê? Por causa da lei, por causa dos chefes da lei, por causa dos mestres aí dessas sinagogas. Por quê? Porque fisicamente a lei ainda estava de pé, porque as pessoas não quiseram entregar a cadeira de Moisés, porque eles gostaram, né, desta lei, eles não queriam entregar os seus status, vamos dizer assim, e se render à nova aliança. A lei prevaleceu por muito tempo entre aquele povo, com vigor. É só a gente ler aqui que a gente entende isto. Bom, visto que a lei prevalecia, então agora vou chegar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, para que possamos entender isto aqui. Isto se trata na questão aqui do jejum. E tem algumas pessoas, muito pouco, que entram no meu canal, inclusive nesta noite entrou no meu canal, e está dizendo que nós estamos desviados, porque não jejuamos mais, né? Então, como eu ainda não vi, já vi ler esses 3 versículos aqui, já até vi ler, mas não vi explicar o versículo com a profundeza que este versículo nos traz no entendimento. Como eu ainda não vi ninguém explicando de fato, de verdade, este versículo aqui, eu estava aqui meditando nele, lendo ele, estudando ele, e vou dar aqui o meu parecer. Por isso eu digo para vocês que se tiver alguém aí que ver este vídeo e conseguir refutar aqui o meu entendimento, eu até agradeço. Pode entrar no vídeo, no canal aqui, e participar, né? Deixa aí o seu comentário, e se eu estiver errado, por favor, abra os meus olhos, porque eu estou aqui para aprender. Este canal é para todos, não é só para o povo da graça. Todo mundo pode participar, desde que tenha, né, decência e ordem, porque aquilo que vem da palavra de Deus, quando nós comentamos isso, nós temos que ter muita decência e ordem, nós temos que ter decência e ordem em qualquer comentário, muito mais quando se trata na palavra do Senhor, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ler, vamos tentar entender. Visto que eu não sou o dono da verdade e não sou o mais conhecedor da Bíblia, eu creio que eu sou um dos que menos conhece. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui explicar, passar o meu parecer a vocês. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adorava ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé
E Saulo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impôs-lhes as mãos e os enviaram. Será que aqui está tratando da nova aliança? O que tem a ver estes rituais aqui que está acontecendo com a nova aliança? O que está acontecendo aqui, as imposições de mão, era antes da cruz. Porém, na cruz foi dito: eis que tudo se faz novo. Se houve uma mudança, se houve uma reforma, porque eis que tudo se fez novo, quer dizer que o antigo não está mais presente. Tudo agora seria novo, seria novidade de vida, seria o novo evangelho, o evangelho de Cristo. Eis que tudo se fez novo, visto que estes povo aqui, os quais estão aqui, ainda está praticando o velho, porque ainda não tinham tido o entendimento ou não queriam levantar-se da cadeira de Moisés. Das duas, uma, porque aqui não tem nada a ver com o novo pacto, com a nova aliança. Vou ler novamente, isto é o meu entendimento. Você pode refutar do jeito que você quiser, você pode se expressar do jeito que você quiser. Só espero que não sirva isto, o meu entendimento que eu estou passando, não sirva para você sair, do seu normal e vir com ignorância, porque a palavra de Deus é para nos acalmar, nos dar certeza, para nos basear em Deus, em Cristo, para nos alicerçar no Altíssimo, para nos alicerçar na nova aliança, já que nós defendemos a nova aliança. Vou ler novamente. O que é que tem aqui da nova aliança? Eu não vi. Vou ler novamente. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestre, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Agora entra o meu entendimento. Agora eu tenho que repetir, como sempre. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Nesta igreja, o que havia lá? Nesta igreja está claro aqui que lá havia profetas e mestres. Profetas, eles viviam em qual tempo? No tempo da lei, no tempo das profecias. Um profeta era da lei. Os profetas eram da lei. Estes profetas que estavam aqui, estavam ali debaixo da lei, porque eles ainda não tinham entendido o novo pacto ou não queriam levantar-se da lei de Moisés, porque no novo pacto não há mais profetas. Jesus disse, espiritualmente ele disse, a lei e os profetas duraram até João. Então veja que aqui, fisicamente, eles ainda estavam com os costumes, ainda usando o antigo pacto. Eles ainda estavam nos costumes do antigo pacto, visto que aqui se trata, nesta igreja, de profetas e mestres. Então, os mestres da lei, eles aplicavam o quê? A lei. Estes mestres que está falando aqui que havia lá, eram os mestres da lei. Eles não estavam ali mestrando, vamos dizer assim, ensinando a nova aliança, não. Aqui estavam mestres da lei nesta igreja. E ali eles praticavam as coisas da lei neste momento aqui. Tudo era da lei, porque nesta questão, o jejum aqui, foi ensinado antes da cruz e eles, por não entender, ainda estavam praticando. Praticando o quê? A antiga aliança, os costumes da antiga aliança.
Então vamos lá, novamente. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Essas pessoas, esses profetas e mestres, estavam debaixo da graça da nova aliança? Não, eles estavam ali para dar continuidade, estava dando continuidade da lei, porque eles entendiam que era a lei que reinava, e neste momento a lei ainda reinava. Aqui começa a aparecer a nova aliança. Vamos entender aqui. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Estes povos, esses profetas e mestres eram da lei. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que Paulo ainda traz o nome de quando ele estava na lei, porque a lei ainda estava vigorando. Neste tempo, sobre o povo que estava vivendo ali, estava vivendo ainda a lei. Veja que nem é tratado Paulo, aqui é tratado Saulo, o Saulo da lei, o Saulo que perseguia o povo de Deus, né? Eles nem tinham ainda, estava tendo ainda o costume de chamar ele de Paulo. Aqui ainda aparece Saulo. Saulo era um homem que perseguia a lei. E aqui está acontecendo nesta igreja aplicações da lei, costumes da nova aliança, costumes do antigo pacto. Vou ler novamente. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Veja que ele adorava ao Senhor e jejuavam. Isto naquela igreja, naquele lugar, com os mestres e profetas que estavam debaixo da antiga aliança, que ministravam ali a antiga aliança, os costumes da antiga aliança. Veja que ele está praticando aqui costumes da antiga aliança. Veja que quem está aqui são os mestres da lei e os profetas. Eles eram da antiga aliança. Então vamos lá. Enquanto adorava ao Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo. O Espírito Santo, naquele momento que eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo então disse: separem-me Barnabé e Saulo. O Espírito Santo estava dizendo para que Barnabé e Saulo fossem separados de quê? Desses costumes, destes profetas e dos mestres que aplicavam a lei. Eles estavam ali cumprindo a lei e fazendo de costumes os rituais da lei, porque até então a graça não tinha aparecido, não tinha manifestado com toda a sua força, a qual ia manifestar em Paulo, dando a ele o entendimento do novo pacto. Veja que neste momento aqui, olha, vou ler novamente. Separem-me, o Espírito Santo que está dizendo, separem-me Barnabé e Saulo, a obra a quem os tenho chamado, visto? Entendeu? Então veja que eles estavam numa igreja onde havia profetas e mestres, mas o anjo do Senhor disse naquele momento: separem-me Barnabé e Saulo. Era para separar daquele povo, daquele costume. Separem-me Barnabé e Saulo. Para quê? Para a obra a que os tenho chamado, porque aquela obra que eles estavam ali não era a chamada pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo está dizendo isso, que era para ele ser separado desses costumes da lei. Vou ler novamente. É muito interessante, né? Não critica eu não, viu? Por eu estar repetindo demais, não. Para que as pessoas possam analisar melhor. Separem-me Barnabé e Saulo. Separar de quê? Do que eles estavam praticando ali, obras da lei, para os costumes da lei, para a obra a que os tenho chamado, porque aquela obra não era
aqui o Espírito Santo tinha chamado para ele. Não, o próprio Espírito Santo está dizendo aqui que era para separar daquilo lá. Assim, depois de jejuar, porque estava em jejum, e era para ser separado ali daquele povo, e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Depois que eles oraram e jejuaram, impuseram as mãos e os enviaram. Enviaram quem? Barnabé e Saulo. Para onde? Para a obra a qual ele era chamado, porque aquela obra ali não era que o Espírito Santo tinha chamado para ele. A obra de Paulo que ele deveria fazer era a obra que se tratava da nova aliança, o novo pacto, porque até então ele estava praticando coisas do antigo pacto. Aquelas pessoas que entram no meu canal aí dizendo que aqui Paulo está explicando, ensinando a jejuar, aqui o próprio Espírito Santo diz que ele deveria ser separado deste povo para, vou ler novamente, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que ainda havia de vir, a que os tenho chamado, porque aquela obra não era dele, do Espírito Santo. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Vejam que aqui está dizendo que ele não estava ainda na obra que o Espírito Santo tinha chamado, porque a obra que o Espírito Santo tinha chamado Paulo e Barnabé ainda havia de vir. Por isso, ele ainda havia de ser enviado. E neste momento aqui, ele estava sendo enviado e estava deixando para trás as obras da antiga aliança, os costumes da lei. Eu espero ter sido claro aqui, mas caso você tenha uma sabedoria maior, eu me coloco como aluno e recebo você como meu professor, mas que seja da Bíblia. Se você explicar melhor estes 3 versículos para mim, eu fico muito muito grato mesmo. E vou citar aqui você como um professor no meu canal. Fique na paz, que todos fiquem aí nesta presença maravilhosa que é o nosso Cristo ressuscitado, aquele que nos capacita. Amém.